a lei se cumpre em nós. Por que Deus precisa de um povo em quem o preceito da lei se cumpra? Porque esse é o último, porque agora nós estamos prontos para avançar para o último e perfeito estágio da história da salvação. Tudo começou lá no Éden. Deus criou o primeiro homem, colocou no paraíso, o submeteu a um teste. O homem caiu, precipitou toda a raça humana no pecado. É claro, tudo isso foi exatamente como Deus havia planejado. Precipitou a raça humana toda no pecado. Deus manda o seu Filho que paga o pecado é castigado, a lei é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Cristo volta uma segunda vez e ressuscita o seu povo, aqueles que creem nele, e agora diante de Deus haverá uma nova raça, tirada da raça humana, que é chamada na Bíblia de um novo homem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E esse povo novo, ele não poderá mais pecar. No segundo paraíso, que é superior ao primeiro, o pecado não mais poderá entrar. Quando Deus criou o primeiro, o mal era uma possibilidade. O pecado poderia entrar, mas no segundo paraíso, o novo céu e a nova terra, a restauração de toda a criação, o pecado não pode mais entrar. Daí o drama da redenção, toda a história da Bíblia é exatamente isso, é Deus preparando tudo para que no final, novos céus e nova terra, com a humanidade redimida, onde seres morais que voluntariamente estão com Deus e em cujo coração não pode mais entrar o pecado. Por isso era preciso todo esse processo doloroso, em que Deus mostre a sua justiça na condenação de pecadores, mandando-os ao inferno pelo seu justo, pelo pecado que eles cometeram e de maneira justa condenando-os, e Deus mostra a sua misericórdia salvando aqueles que ele quis através da obra completa do seu Filho Jesus. Esse é o plano, para que a lei, o preceito de Deus, da lei de Deus se cumprisse em nós. E o nós aqui, vocês já viram que o segredo todo é a gente ser parte do nós, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quando Paulo diz nós, ele diz ele e aqueles a quem ele está escrevendo a carta, aos cristãos de Roma, que ele define dizendo que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Cristo fez na cruz se aplica somente aos que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que se você parar de andar na carne pelo seu esforço pessoal e você então se esforçar para andar no Espírito, então mais nenhuma condenação virá para você. Não. O que ele está descrevendo aqui é simplesmente o estado da pessoa diante de Deus e não a experiência na vida diária. A experiência na vida diária ele vai descrever a partir do verso 5. Mas o que ele está dizendo é que Deus fez tudo isso para um povo que, como resultado da obra de Cristo, eles não estão mais na carne, como aquele homem do capítulo 7. O contraste é com o capítulo 7. No capítulo 7 o homem está dizendo, eu sou carnal, vejo na minha carne não habita mal bem nenhum, a minha carne luta contra mim, estou escravo da carne. Não é isso o grito do homem no capítulo 7? Mas agora, em Cristo Jesus, não estamos mais na carne, mas no Espírito. É outro status diante de Deus. Vida no Espírito significa que nós somos perdoados dos nossos pecados, que nós somos recebidos por Deus, justificados por Ele, não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus em Cristo Jesus nos aplica todos os benefícios. Por isso, o preceito da lei se cumpre em nós somos livres da condenação, não há mais nada que Deus tenha contra nós. Esse é o resumo do Evangelho que está diante de nós. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós, queridos. O que é que isso tudo tem a ver comigo? Pode parecer teologia, mas toda teologia tem uma finalidade prática. Se você entendeu bem essa verdade e você se apropriar dela como filho de Deus, olha os efeitos que isso vai trazer. Primeiro, certeza de salvação. Existe uma alegria maior do que essa, você ter certeza de que não há mais nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra você, que apesar de você ser o que é, de você fazer o que você faz, Deus não vai mais lhe tratar como pecador, nem vai condenar você pelos seus pecados ao sofrimento eterno. Alegria de saber que Deus me aceitou apesar de que eu sou, e que Ele não tem mais contra mim absolutamente nada que me condene. Certeza de salvação. Segunda coisa, prática disso aqui, você aprender a se perdoar. Tem muita gente que cai em pecado, pede perdão a Deus, se arrepende genuinamente, pediu perdão a Deus, e a Bíblia garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas essa pessoa não se perdoa, ela continua se condenando, e porque ela se condena, ela vai condenar o marido. E porque ela se condena, vai condenar a esposa, vai condenar os filhos, vai condenar os pais, vai condenar os vizinhos. Você já conviveu com gente que condena todo mundo? Existe um problema com essa pessoa, é que ela se condena a si mesma, ela não compreendeu o Evangelho se ela é cristã, ela não compreendeu o Evangelho. O privilégio de você viver com uma consciência em paz diante de Deus, não porque você é reto, porque você não é, você é um pecador. E essa justificação não transforma você num santo, mas muda a maneira como Deus lhe trata. Você continua sendo um pecador, só que agora um pecador que foi livre das consequências do seu pecado, não por nada que você fez ou mereceu, mas por conta de Deus que enviou o seu próprio Filho para na carne dele castigar o seu pecado. O seu pecado. Então pare de condenar os outros. Aceite o perdão de Deus na sua vida. Aceite o perdão de Deus na sua vida. Preciso dizer aqui ainda, em termos de consequência prática, que eu não conheço uma doutrina que mais estimule as pessoas a viver uma vida santa do que essa. Porque a princípio pode parecer o contrário. Se você sabe que você está perdoado de todos os seus pecados e que não há mais condenação da parte de Deus contra você, a primeira tendência, você pode pensar, é que essa pessoa então vai usar isso como uma capa para continuar vivendo o pecado. Continuar transando com o namorado, ter um caso fora do casamento, ver pornografia, ser desonesto nos negócios, falar mal dos outros, ser um mentiroso. Não, ao contrário. Saber isso, que você foi perdoado graciosamente por Deus, que Deus lhe libertou da lei do pecado e da morte,
e que Ele castigou o seu pecado na carne de outro, Jesus Cristo, isso vai, na verdade, despertar em você um amor e uma gratidão a Deus indizíveis, inexplicáveis, a ponto de você dizer: meu Deus, a coisa que eu mais quero na minha vida é te agradar e fazer a tua vontade. Quando você pecar, você vai corar de vergonha. Você vai dizer a Deus: meu Deus, eu não entendo como eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso depois de tudo que o Senhor fez por mim? Eu ainda insisto em fazer essas coisas pelas quais o meu Redentor morreu. Faz toda a diferença na vida do crente. O crente verdadeiro, ele diante dessa doutrina, ele se enche de anseios de santidade e de servir a Deus, e de alegria na presença de Deus. Ele quer ser reto, ele quer ser santo, ele quer viver em paz com todos os homens, ele quer praticar o bem, não para ganhar alguma coisa, mas porque ele já ganhou, porque ele já recebeu, e ele quer viver dessa maneira.